Olá, meu amigo, tudo bem com você? É muito bom tê-lo mais uma vez aqui no canal Vivendo o Reino. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, não só hoje, mas sempre e eternamente. Recentemente estivemos fazendo o estudo sobre o livro de Gálatas, os 6 capítulos de Gálatas. Se você ainda não viu, corre lá, né, no canal e encontra lá a série Gálatas e você vai ter o estudo sobre os 6 capítulos de Gálatas, né? Não só esse, mas também ali os episódios da lição da Escola Sabatina, também, né, a playlist ali de alguns assuntos que o pastor Marcelo também está fazendo. Aproveita aí. Hoje nós estaremos estudando um pouco sobre a carta à igreja Laodiceia de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Mas antes de iniciarmos essa leitura, eu quero te lembrar que hoje é culto de oração, então não esqueça aí de deixar o seu pedido no chat e ao final desse estudo nós estaremos então orando por esses pedidos. E antes então de iniciarmos a leitura, eu quero te convidar para que possamos fazer uma breve oração. Oremos então. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Nós te louvamos pelas tuas bênçãos e misericórdias. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito ao lermos a tua palavra nesse momento, que o que possamos ler e entender, possamos também colocar em prática na nossa vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, carta à igreja em Laodiceia. Nós acreditamos, eu particularmente, no método historicista, né, de interpretação das profecias. E esse método ele vai acompanhar a história. Então, acreditamos, né, que, de certa forma, do verso 14 ao verso 22, aqui se cumpre ali mais ou menos no período aproximado, né, de 1844 até o último momento da história desse mundo. Então, Laodiceia é a última igreja e, sendo assim, é o último período da história da igreja nessa terra, a história do povo de Deus, né? E eu quero, então, a partir do verso 14, estar meditando com você. Vamos para a leitura, então. Aqui diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém. Esse Amém aqui, ele quer dar uma ênfase, né? Ali, alguns comentaristas vão nos dizer que essa ênfase é algo que é absolutamente verdadeiro e que demonstra digna confiança. Então, escreve o Amém, aquele que é verdadeiro e de digna confiança, ou seja, o próprio Cristo, né? E aqui, então, ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? Dando mais uma ênfase à pessoa de Cristo Jesus, o princípio, né? Aquele que pode todas as coisas, aquele que é o Criador e do nada fez tudo existir. É interessante que a carta à igreja em Laodiceia, e cada igreja de Apocalipse, ela vai ter algumas características que são aplicadas para a igreja daquela época, mas acreditamos também que isso transcende, né, até o momento que nós também estamos vivendo. Então, há aplicações espirituais que nós podemos fazer também para o momento que nós vivemos, né? E outra coisa interessante é que a primeira aplicação, então, é para o tempo de João, né? As igrejas que estavam naquela região, e aí, por ser algo profético, nós acreditamos também que isso avança, né, até chegar o momento que nós estamos vivendo. Então, cada igreja tem as suas características, cada igreja vai também nos trazer recomendações, também vai nos trazer aconselhamentos, né, e muitas vezes reprovações. Então, Éfeso, para a gente ter uma ideia, era uma cidade muito importante no tempo de João. Ela estava muito bem localizada em rotas comerciais, né? Em rotas comerciais. E, além disso, ela estava muito bem localizada nos sistemas de estradas, né, do Império Romano. Então, praticamente, ali era uma rota muito fácil, né, de comércio. Então, a cidade enriqueceu de uma forma muito grande. Era uma cidade muito rica, que não tinha problemas financeiros. Ali estavam concentrados, né, os grandes bancos daquela época, então tinha grande quantidade de ouro também ali em Laodiceia. Então aqui diz, aqui escreve aquele que é digno e verdadeiro, o princípio da criação, aquele que pode resolver todas as coisas. E aí o verso 15, então nós temos o seguinte pensamento: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera
fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por Laodiceia ser uma grande cidade rica, aqui nós vamos ver que o restante do capítulo, né, o restante do texto aqui, dos versos que nós estaremos lendo logo mais, mostra sobre a questão da presunção dos habitantes de Laodiceia. Por ser uma cidade muito rica, orgulhosa, eles eram orgulhosos de quem eles eram, então agora há uma aplicação para o povo também daquela época, para a igreja daquela época, que também podemos, quem sabe, trazer para a nossa vida espiritual, para não cometermos as mesmas falhas e os mesmos erros. Então, quando nós vemos aqui a questão da confiança deles, para vocês terem uma ideia, Tácito, né, o historiador Tácito, ele vai falar de como que essa cidade era tão orgulhosa e confiante em si mesmo, em si mesma. Então, quando nós olhamos para essa questão ali que Tácito traz, fala de um terremoto que acabou atingindo a cidade de Laodiceia, e a cidade foi completamente destruída. E como de costume, então o Império Romano mandava ajuda para reconstruir essa cidade. Mas os de Laodiceia, a cidade, diz, não, nós não queremos. Os nobres, as pessoas, enfim, que moravam em Laodiceia, dizem, nós não queremos. Né? Nós temos o nosso próprio dinheiro e com o nosso próprio dinheiro, então, nós iremos reconstruir a cidade. De fato, foi o que aconteceu, segundo o historiador Tácito, né? Então nós vemos aqui o quanto que eles eram orgulhosos. E aqui diz, eu conheço as tuas obras, eu sou o Criador, eu vejo todas as coisas, eu sei quem vocês são. Ou, né, quem me dera fosses frio ou quente. Essa é uma questão de quem sabe como viviam as pessoas, a igreja em Laodiceia. Nem eram realmente cristãos, né, nem eram totalmente pagãos, mas eles eram uma mistura das duas coisas. Então, quem sabe ali uma falsa religiosidade, um formalismo, talvez seria o grande problema da igreja de Laodiceia. E aí o verso 17 diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E isso vem de encontro com a realidade que os arqueólogos, historiadores, eles encontraram, né, ali na cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito rica, um centro comercial muito grande, e então aqui ele usa, né, exatamente essas características que eles mesmo pensavam. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Interessante que eles acreditavam que eram ricos, mas infelizmente, ao olhar para a realidade espiritual, o próprio Cristo diz, vocês dizem ser ricos e abastados, e quem sabe dizem aí que não precisam de coisa alguma, porém, coitado de vocês, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui a gente vê que, de certa forma, a felicidade não está ligada a coisas, não está ligada a status, não está ligada à forma de se viver, mas está ligado exatamente à pessoa de Cristo Jesus e o que ele nos oferece, a sua salvação, a sua verdadeira liberdade. O que Cristo nos oferece é algo que não tem comparação com nada nesse mundo, nem com dinheiro, nem com status, nem com qualquer outra coisa. Então aqui há um apelo agora exatamente para os laodicenses, né? Que era exatamente para que eles pudessem enxergar a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira situação, para que eles viessem a entender que eles só eram realmente ricos ao lado de Cristo Jesus. Poderiam ter tudo, poderiam não sentir falta de nada, mas não tinham nada. É estranho esse pensamento, mas as coisas que somos e temos só podem ser alguma coisa quando nós estamos ao lado de Cristo Jesus. Então, vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. E aqui quando nós chegamos a essa questão, quando fala aqui nu, é exatamente naquela época o pensamento era a escória, né, da sociedade. Então as pessoas muitas vezes que eram levados ali aos centros, né, que vendiam as pessoas ao comércio de escravos, eles sempre estavam nus. Então queria mostrar que aquela pessoa não tinha dignidade alguma. Se você não tinha vestes, então você era uma pessoa indigna. Você não tinha espaço algum na sociedade.
Então ele diz: vocês não são nada. O que vocês acham que são, infelizmente eu digo que vocês são infelizes, são miseráveis, são pobres, cegos e nus. E aqui então nós vamos ver vários outros conceitos que é aplicado, que é tirado de forma especial de cada característica dessas igrejas. Aqui diz assim no verso 18, aqui aponta qual é o problema deles: eles tinham autoconfiança, eles achavam que não precisavam de nada. E o verso 18 diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. E quando ele fala essa questão do ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, é exatamente mostrando qual é o verdadeiro ouro. Eles poderiam ter todo o ouro do mundo, eles poderiam ser ricos, abastados, mas sem a presença de Cristo Jesus, eles não eram nada. Isso também vale para mim e para você hoje. Nós não somos nada e nem temos nada, a não ser o que Cristo Jesus concede a mim e a você. Então, se nós estamos ao lado de Cristo, temos todas as coisas. E aqui Cristo diz: compre o verdadeiro ouro, porque o ouro que vocês têm não serve para nada a não ser, por um período de tempo, a traça e a ferrugem, né, corroer todas essas coisas. Então, tudo passa. E Deus é dono de todas as coisas. E ele diz: mas o que vocês têm aí não é nada perante a eternidade e a salvação que eu tenho reservado para todos vocês. Então ele fala: compre de mim ouro refinado, a verdadeira fé que é provada ao fogo, que quem sabe essas pessoas pudessem perder tudo, mas continuar confiando em Deus. Quem sabe comparando com a fé do próprio Jó, que perdeu todas as coisas, mas mesmo assim continuou tendo fé e confiando em Deus. Então foi uma fé, foi uma vida provada, refinada ao fogo. Aqui então seria um simbolismo de uma verdadeira fé provada e refinada ao lado de Cristo Jesus, não uma vida apenas como uma teologia da prosperidade, mas uma vida ao lado de Deus, seja com benefícios, seja sem benefícios. Não é errado você almejar boas coisas na sua vida, não é errado você almejar ter uma boa faculdade, não é errado nada disso. O errado é quando nós esquecemos que o Senhor, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. É errado quando eu coloco de lado a minha vida cristã, a minha vida com Deus, para viver exatamente uma vida longe de Deus. Muitas vezes nós separamos algumas coisas, pensamos: não, eu preciso tirar tempo para Deus, porque aqui agora é o tempo da minha faculdade, é o tempo da minha família, é o tempo do meu trabalho. Mas essa é a maior blasfêmia de todas, porque Deus, Ele é o dono do tempo. E como que eu e você vamos tirar tempo para Deus? Eu acho que teria que ser o contrário, mas mesmo assim, todo o tempo de Deus é exatamente para prover todas as coisas para nós. Eu não digo apenas materiais, mas espirituais, a sua proteção, a vida, todas as coisas. Se Deus deixasse de prover por um segundo, todas as coisas acabariam e esse mundo já não mais existiria. Então imagina, quem sou eu e quem é você para pensarmos em tirar tempo para Deus? Nós precisamos viver todo o tempo para Deus. Seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja aonde eu estiver, eu preciso viver o tempo para Deus. Eu preciso ser um verdadeiro cristão. Eu não posso começar a separar, períodos de tempos para estar com Deus. Eu preciso estar o tempo todo com Deus. Se ao tempo todo o Senhor cuida de mim, por que não ao tempo todo também eu estarei vou apagar essa frase. Porque o tempo todo também eu não posso estar ao lado de Deus. Essa é a grande questão. Nós não tiramos tempo para Deus. Nós temos que viver o tempo para Deus. Então, quando ele diz, compre então, o verdadeiro ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, e as vestiduras brancas sempre é um simbolismo da vitória que Cristo quer conceder para todos nós. Para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, porque você é cego. E é interessante que alguns especialistas, alguns comentadores, eles vão dizer que ali, Laodiceia, era um centro também de medicina. E principalmente para a área de oftalmo, dos olhos. Então agora nesse momento aqui ele diz: compre o colírio, o meu colírio. Apesar de vocês aí acharem que tem um colírio muito bom,
que era o conhecido pó frígio, né? Enfim, era um pó medicinal, aonde eles ali misturavam, né, com alguma coisa e virava uma pasta, então, para ser aplicada aos olhos. Então, era um centro ali de oftalmo, né, muito importante da época. Eles cuidavam ali exatamente já, né, dessa área. Então, ele diz: compre de mim colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas, porque vocês são cegos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que aqui ele diz, né? O texto diz que eles se achavam ricos e abastados. Mas havia um grande problema em Laodiceia. Alguns especialistas dizem que Laodiceia sofria um grande problema com a sua água. A água de Laodiceia era de má qualidade. Ali fala a questão de ser morno, de ser tíbio, né, como diz ali no espanhol, mas de ser morno, de nem ser quente nem ser frio. Alguns dizem que isso pode ter sido tirado exatamente da qualidade da água ali de Laodiceia. Alguns dizem que essa água ela vinha, né, de algumas fontes ali, de algumas áreas ali de Herápolis, né, que tinham águas que eram realmente muito quentes. E essa água ela era muito boa. Quem sabe para você tomar banho ou para você fazer alguma coisa medicinal, conforme de propósitos medicinais como eles usavam. Mas então diziam que tinham aquedutos ali, uma distância mais ou menos de 10 quilômetros, onde vinha essa água bem quente, né, ali de suas fontes, dessa região de Herápolis. E quando chegava na cidade, essa água praticamente já chegava morna. Então ela era boa, quem sabe, para tomar banho, e era boa, quem sabe, para propósitos medicinais. Agora, para beber, eu não sei se você já bebeu água morna, não é algo muito bom, né? Então, essa água não era quente e nem fria. Então, eles eram muito ricos e abastados, mas eles não podiam comprar tudo. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente confia muitas vezes nas nossas posses, no nosso dinheiro, mas esquecemos que quando um simples, né, exemplo, quando é ligado a algo à saúde, você pode gastar todo o dinheiro que você tem, todo o dinheiro do mundo, mas muitas vezes você não vai conseguir resolver o seu problema. Aqui mostra que nós não somos nada. E o texto mostra que Laodiceia não era nada. Podiam ter muito ouro, podiam ter um grande status, podiam ser orgulhosos de si, mas eles não tinham a condição, apesar de ter tudo isso, de comprar uma água de qualidade. E você sabe que na Bíblia a água sempre está ligada a um símbolo de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o quê? A água, né? Ou seja, não só eu sou a água, essa questão, mas se beber dessa água, nunca mais então você terá sede. Então, quando nós vemos essa simbologia, aqui Laodiceia não tinha a condição, por mais dinheiro que tivesse, de comprar a água da vida. E nós também não podemos comprar a água da vida, nós podemos aceitar a água da vida. Por isso que Cristo ele se apresenta aqui como o princípio da criação de Deus. Eu posso todas as coisas. Apesar da sua condição, eu posso dar para você o verdadeiro ouro, o verdadeiro colírio, as verdadeiras vestes, para que então você tenha algo que dure eternamente. E o texto então ele vai se encerrar dessa forma. E diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir, eu vou entrar. Eu estarei com você na sua casa. Eu vou ceiar com você. Eu vou comer com você. E aqui quando nós vemos essa simbologia de cear, de comer, não apenas de suprir as necessidades físicas, mas é exatamente um pensamento ali, né, do Oriente, de que quem senta à sua mesa e come com você é alguém que é íntimo contigo. Então Cristo diz: se você abrir a porta, então eu serei o seu amigo, eu estarei ao seu lado e eu estarei comendo contigo. E aí o outro verso 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e eu sentei com o meu Pai no seu trono. Vestes brancas, vitória. Ali diz que quando o exército romano voltava para Roma, todos estavam usando vestiduras brancas, que era exatamente um simbolismo da vitória. E aqui diz: vocês estarão ao meu lado, terão as vestes de vitória, e então, assim como eu venci, vocês vencerão pelo meu poder e pela minha força, se você permitir, se você abrir a porta do seu coração,
E assim como eu sentei no trono de meu Pai, você também se sentará no trono de meu Pai. Nós temos uma visão de trono muito diferente do que era naquela época, de como eles pensavam que era um trono. Apenas uma única poltrona, mas o trono aqui é mais parecido com um sofá, aonde todos podem sentar ali juntos. Essa é a grande questão. E aqui então termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um apelo que nós vamos encontrar em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E você hoje está ouvindo exatamente o que o Espírito diz, não por minha palavra, mas pela palavra de Deus. Talvez você seja como eu, não tenha muitas posses, dinheiro ou ouro, mas a grande questão é: nós temos tudo quando estamos ao lado de Cristo. Nós temos tudo quando confiamos em Sua palavra. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Agora existe um grande problema. Talvez o grande problema da igreja de Laodiceia não eram apenas confiarem na sua própria riqueza, mas quem sabe confiar na sua própria riqueza espiritual. Talvez hoje você acha, ou você ache que a sua vida ela está completa. Na sua religião, as suas idas à igreja, no que você faz. E muitas vezes você pode ser rico e abastado na sua mente, da forma como você vive, como você entende o que é religião. Mas muitas vezes, se a sua religião é um mero formalismo de apenas ir à igreja e nada mais acontece, é um mero formalismo de apenas achar que por fazer boas obras está tudo bem, queridos, o Senhor quer que você venha a ser uma nova criatura. E se não formos uma nova criatura, nada do que você venha fazer ou do que eu venha fazer vai adiantar de alguma coisa. Como eu sempre digo, e recentemente estava dizendo sobre o estudo de Gálatas, nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos para vivermos em novidade de vida. Não adianta o mero formalismo. Você precisa viver a forma do Evangelho da forma mais poderosa, que não é apenas sabendo, mas vivendo ao lado de Cristo Jesus. Não só atos, mas tendo o fruto do Espírito. Você precisa viver de forma completa e holística ao lado de Deus. Queridos amigos, esse é o apelo. Talvez hoje você olhe para a sua vida e fique imaginando: será que eu preciso fazer alguma coisa a mais? Quem sabe, não digo como condicional para receber alguma coisa de Deus, mas será que eu preciso realmente fazer algo? Será que só saber ir à igreja não é o suficiente? E ao estudar um pouco sobre a carta à igreja de Laodiceia, eu fiquei aqui pensando: Senhor, será que eu não estou, quem sabe, vivendo uma forma errada de vida? Será que eu estou vivendo da melhor forma possível? Enquanto essas perguntas permearem a nossa mente, isso vai mostrar quem nós somos. Somos falhos, cegos e nus, pecadores. É claro que cada dia precisamos criar as condições para que o Senhor possa viver e habitar em nossa vida. Mas não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar na nossa própria religião, não podemos confiar em nada. Nós somos fracos, cegos e nus. E sem o ouro de Cristo, sem o colírio de Cristo, sem a força de Cristo, nós nunca seremos nada. Seremos por Cristo, mas sem Cristo não somos nada. Por isso que é importante cada vez mais você estar próximo de Deus, não só em comunhão, mas aplicando essa comunhão, né, exatamente na tua vida, e não só o relacionamento com Deus, mas o relacionamento também com o teu próximo. Cuidemos, porque nós somos fracos. Se não estivermos ao lado de Cristo, somos infelizes, somos pobres, cegos e nus. Só podemos ser algo ao lado de Cristo Jesus. Só podemos ser algo se estivermos permitindo, né, que Cristo Jesus possa mudar e moldar a nossa vida. Permita então que o Senhor venha fazer a grande obra no teu coração e no meu coração. E que não venhamos, quem sabe, a ser parte, né, dessa igreja de Laodiceia. Na verdade, nós estamos em Laodiceia, mas precisamos permitir que o Senhor transforme a nossa vida, nos conduzindo a uma vida totalmente diferente de como a igreja de Laodiceia aqui é descrita. Graça e paz
e que o Senhor possa cada dia te abençoar. Nesse momento, eu quero orar contigo, não só pelo estudo dessa noite, mas também pelos pedidos que você deixou aí no chat, e que Deus possa responder o teu pedido de acordo com a boa e santa vontade dele. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado porque a cada momento o Senhor estará a guiar a nossa vida. E nós te louvamos por isso. E nós te pedimos que o Senhor continue sempre a nos conceder o teu ouro refinado, o teu colírio e as tuas vestes, para então sermos considerados vitoriosos e então termos o privilégio de estarmos ceando contigo. É interessante que é algo condicional. Não condicional da tua parte, Pai, mas condicional da nossa parte. Imagina isso. Aonde existe a condição de nós abrirmos então o nosso coração e a nossa vida para que o Senhor venha agir na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que todos possamos permitir que o Senhor venha atuar na nossa vida e transformar e moldar a nossa vida. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Continue a te abençoar a todo momento. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou aí o seu gostei, deixa aí o seu like. E se você quiser compartilhar, compartilhe. E que continue então vivendo o reino, amando a Deus e as pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.